Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nossa última aula do curso do Apocalipse. Nós estamos encerrando esse curso com essa aula e lembrando para que vocês possam continuar divulgando a Central das Escrituras, aqueles que não são inscritos se inscrevam, para que mais pessoas possam ter acesso e que o alcance, quando tem mais pessoas inscritas, o alcance é maior, atinge mais pessoas. Então vamos lá, a nossa aula hoje, capítulo 23, que é o capítulo, a aula 23, capítulo 22 do Apocalipse. De novo aqui, parece um pouco repetitivo com o capítulo anterior, mas João reforça aqui que os santos reinarão em celeste esplendor, Cristo virá e os homens serão julgados, e bem-aventurados que guardam os mandamentos. Na verdade, essa é a mensagem final do Apocalipse, mostrando que Cristo será o vencedor e os que guardam os mandamentos serão recompensados com glórias inimagináveis, com uma glória inimaginável. Então, o verso 22, 1, capítulo 22, verso 1, diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Na cidade celestial, na Nova Jerusalém, haverá um rio de água da vida que fluirá do trono de Deus e Jesus Cristo, dando vida eterna a tudo os que dele partilharem. Jesus falando com a mulher samaritana, a gente já falou sobre isso, diz que ele é água viva. Então, qualquer que beber dessa água nunca mais terá sede, e a água vai ajudar as pessoas a manterem-se eternamente, terem a vida eterna. Verso 2: No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. De cada lado desse rio, então há uma árvore que produz frutos, 12 frutos, um a cada mês. Novamente o número 12 aqui aparece, lembra lá do começo, o número 12, número do sacerdote. E também quando o Nefe viu a árvore da vida, ela era um símbolo do amor de Deus. Era também um símbolo da expiação. Então, dizendo que o fruto era mais desejável do que todos os frutos. Sim, é a maior dádiva de Deus. Que era, na verdade, o fruto era a própria expiação do Salvador Jesus Cristo. A alma mesmo exortou: eis que ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos. E ele diz: arrependei-vos e receber-vos-ei. Sim, diz ele, vinde a mim e participareis do fruto da árvore da vida. Sim, comereis e bebereis livremente do pão e da água da vida. Portanto, a árvore da vida é uma representação da própria vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. E não haverá mais restrições para comermos o fruto da árvore da vida, que ela, após a queda, ela ficou protegida por um querubim, lembram da história, lá do Jardim do Éden, E os homens poderão partilhar livremente desse fruto da vida eterna junto com Cristo e com os seres exaltados. Essa folha da árvore, que é a cura das nações, parece que Ezequiel, ele teve a mesma visão da árvore da vida quando disse, e junto ao ribeiro, a sua borda, de um e do outro lado, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Parece que Ezequiel estava profetizando ou vendo essa mesma visão que o apóstolo João do reino celestial. Então essa é uma maneira simbólica de descrever em linguagem terrena a maneira abençoada e feliz daqueles que forem dignos de habitar na cidade celestial, na presença de Deus e Jesus Cristo. E essa cura é a cura espiritual, pois não haverá morte, nem doenças, nem maldade, nem tristezas como conhecemos hoje. Continuando, no verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e de seus servos, e os seus servos os servirão. No princípio, lembra, o Senhor amaldiçoou a terra, declarando que o homem comeria dela com dor, e suor do seu rosto, e colocou querubins para guardar a árvore da vida. Agora,
esta maldição não mais existirá e os homens terão pleno acesso à árvore da vida para partilhar dela e viver eternamente. E nela estará o trono, né, de Deus e do Salvador Jesus Cristo. Na glória celestial que supera qualquer coisa que a gente possa imaginar, onde Deus, o próprio Pai, reina sobre o seu trono para todo sempre, né, diante de cujo trono todas as coisas curvam-se em humilde reverência e dão de glória para todo sempre. Então, nessa cidade celestial estará o trono de Deus e do Salvador Jesus Cristo também. Verso 4, e verão o seu rosto, e na testa deles estará o seu nome. Aqueles que herdarem esta glória viverão junto com Deus e Cristo, e todos verão Deus face a face. E os homens falarão com Deus face a face, como um homem fala com outro homem. Né? E aí tem o conselho do Senhor lá em Doutrina e Convênios. Portanto, santificai-vos, para que vossa mente concentre-se em Deus, e dias virão em que o vereis. Porque ele vos desvendará a sua face, e será o seu próprio tempo, a seu próprio modo e de acordo com sua própria vontade. Isso aqui me remete também a pedido do presidente Nelson para que a gente possa pensar celestial. Se a gente um dia quiser voltar à presença de Deus, precisamos aprender a pensar celestial. Esse nome, né, que está na testa, né, tomar o nome de alguém significa fazer parte ou pertencer a alguém. Simbolicamente, ter o nome escrito na testa significa que seremos de Deus e de seu reino. Simbolicamente, ter o nome escrito na testa significa que seremos de Deus e de seu reino. Isso também é um símbolo de ser selado a Deus e ser merecedor da vida eterna. O rei Benjamim, em seu discurso final, né, exortou os nefitas com essas palavras: portanto, quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras, para que Cristo, o Senhor, o Deus onipotente, possa selar-vos como seus, a fim de que sejais levados ao céu e tenhais salvação sem fim e vida eterna por meio da sabedoria e poder e justiça e misericórdia daquele que criou todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, que é Deus acima de tudo. É uma coisa importante, né, irmãos? Quando nós fazemos convênios com o Senhor, nós temos direito de estar ligados ao Salvador. Então, os convênios nos ligam ao Salvador. E ao cumprirmos esses convênios, o Salvador nos sela como seu. É isso que esse verso significa também. Verso 5, e ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. A escritura que nós conhecemos a respeito da exaltação, lá em Doutrina e Convênio, diz assim: então serão deuses, falando daqueles que alcançarem a exaltação. Portanto, serão de eternidade em eternidade. Isso quer dizer, viverão para sempre, porque continuarão. Estão sendo colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder, e os anjos lhes serão sujeitos. Já imaginou que bênção? Onde todas as coisas lhe serão sujeitas. Como acontece com o nosso Pai Celestial hoje. Tudo é sujeito ao Deus e ao Pai Celestial. O profeta Joseph Smith lhe ensinou que todo homem que reina na glória celestial é um Deus, dentro dos seus próprios domínios. De quem que nós vamos ser deuses? Dos nossos filhos espirituais. Lembra que a promessa daqueles que são selados no templo e forem dignos de serem exaltados, eles serão um casal, rei e rainha, sacerdote e sacerdotisa. O que significa isso? Rei, porque vai ter um reino. Qual que vai ser o reino? O Senhor vai estabelecer um domínio, e lá os nossos filhos espirituais vão ser criados nesse domínio e nós seremos pais celestiais deles. E por que sacerdote e sacerdotisa? Porque nós teremos o poder do sacerdócio para fazer a mesma coisa que o Pai Celestial está fazendo conosco. Isto é, tornar-nos os nossos filhos até que eles possam viver numa terra como nós, possam progredir e um dia se tornar também deuses. E isso é um ciclo eterno que não tem fim.
né? E é isso que significa, né? Então, o profeta Joseph Smith, ele disse isso. E o mesmo João, né? João também disse: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então essa é a nossa meta, um dia nos tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. É claro que não é um trabalho só para esta vida. A gente vai continuar depois dessa vida ainda por não sei quanto tempo, até atingirmos essa condição de nos tornarmos verdadeiramente um Deus. Pais celestiais de espíritos que serão nossos filhos espirituais. Verso 6, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, no encerramento da visão, o anjo testifica da veracidade do que João viu e escreveu, dizendo que brevemente iria acontecer. Ele fala que o Senhor é Deus dos profetas, isso fica bem claro, né? O Senhor, Deus dos profetas, é o grande Jeová do Velho Testamento, ou o Salvador Jesus Cristo, né? Do Novo Testamento e da nossa época, né? Jeová era o nome pré-mortal do Salvador, assim como o nome do Pai Celestial é Elohim, e o nome pelo qual era conhecido pelos profetas que viveram antes da sua vinda e morte em Jerusalém. Todos esses profetas dele prestaram testemunho. E mais ainda, os profetas nefitas, lembram disso, né? Testificaram dando até o nome dele, antes mesmo dele ter vindo. Eles profetizaram, inclusive, o nome do Salvador. Os profetas do Velho Testamento, que se tem conhecimento, não deram o nome específico do Salvador, mas todos testificaram do Salvador Jesus Cristo. Verso 7, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em Doutrina e Convênios, o Senhor também disse, né? Eu sou Jesus Cristo, que depressa vem em uma hora em que não pensais. Sobre essa vinda rápida ou depressa, o Elder Bruce R. McConkie, ele diz o seguinte: não em breve, mas de uma forma rápida, ou seja, com velocidade e rapidez. Depois de todas as condições finais precedentes prometidas terem ocorrido. Então, significa que quando todas as coisas tiverem acontecido, estão acontecendo, a vinda é muito rápida, né? E aí ele faz uma advertência, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse livro que ele fala é o Apocalipse. Quem conhecer e guardar o que está escrito estará mais plenamente preparado para a segunda vinda de Cristo e estará com ele durante o milênio, né? Assim como outras escrituras que nós somos abençoados em ter, né? O livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Aí no versos 8 e 9, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para o adorar. Ele me disse, já vimos isso que aconteceu já anteriormente. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então o anjo não deixou João o adorar. Nós adoramos a Deus e também adoramos o Salvador Jesus Cristo, né? Que é o nosso Salvador. Verso 10, e disse-me, não seles as palavras desse livro, porque perto está o tempo. João, então, foi instruído a não selar os seus escritos, como pedido a Daniel, né? Daniel foi pedido para ele fechar a visão, né? Porque era daqui a alguns dias, né? Diz, fecha a visão, porque é para daqui a muitos dias. Então, Daniel não revelou todas as coisas. Também o irmão de Jared foi ordenado selar uma parte dos seus escritos, que é 1/3 do livro, 2/3 do livro de Mórmon, né? Que é a parte selada, que um dia a gente vai receber, talvez no milênio somente, não sabemos quando, mas lá também o Senhor revelou muitas coisas, né, ao irmão de Jared. Verso 11, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é sujo,
que seja sujo ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Parece difícil de entender, né? Mas lembra que o mesmo Espírito que possuir os nossos corpos, quando deixamos essa vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir o nosso corpo naquele mundo eterno. A alma ensina isso. Assim será com os homens nessa vida e em sua preparação para a segunda vinda. Os justos ainda serão justos. Os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos. Né? Nefe fala, e irão para o fogo eterno, para eles preparado, e seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo sempre e não tem fim. Irmãos, assim será o dia do julgamento. Tudo será restaurado ao homem, pois o significado da palavra restauração, ensinado por Alma, é restituir o mal ao mal, o carnal ao carnal, ou o diabólico ao diabólico. E é o bom o que é bom, o reto ao que é reto, o justo o que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso, porque o que de ti sair a ti retornará e será restaurado. Portanto, a palavra restauração condena o pecador mais plenamente e nada o justifica. E Alma ainda acrescenta, ele não habita em templos impuros, nem pode a imundície ou qualquer coisa impura ser recebida no reino de Deus. Digo-vos, portanto, que tempo virá e será no fim, no último dia, em que aquele que é imundo permanecerá na sua imundície. Então, lembrando que nós precisamos nos tornar cada vez mais justos e mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo, porque é isso que vai realmente contar no final. Não podemos nos enganar, achando que Deus irá mudar nossa natureza. Seremos realmente o que nos tornarmos. Mas é claro que somente podemos nos tornar santos e perfeitos por imputação, como afirmou Moroni, fazendo um convite lá no final do livro de Mormon. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, negai-vos a toda iniquidade. E se negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podereis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não o negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos e sem mácula. E ainda a alma adverte, pois eis que esta é a vida, é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar a Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Duas coisas importantes aqui. Eu até quero colocar a câmera. Duas coisas importantes. Nós só poderemos voltar um dia à presença do Pai Celestial por causa de Jesus Cristo. Por causa do seu grande amor em fazer a expiação e proporcionar que nós, pecadores, possamos um dia nos arrepender e nos tornarmos limpos, graças ao Salvador Jesus Cristo. Tá? Essa é uma coisa importante. Nós nunca poderemos, por nós mesmos, tornarmos dignos sem o Salvador Jesus Cristo. Outra coisa aqui que ele diz que esta vida é o tempo. Essa vida, irmãos, ela é composta da vida nossa na terra e também lá no mundo espiritual, porque lá as pessoas podem se arrepender, e receber o evangelho, aqueles que não tiveram oportunidade. Tá? Então, essa vida consiste dessa nossa vida aqui na terra e também no mundo espiritual, só que não devemos nos enganar. Se a gente tem oportunidade nesta terra, na vida, e deixa passar essa oportunidade por negligência, isso é só o Senhor que pode julgar. A gente talvez não tenha muitas oportunidades depois de mudar isso. Então isso é muito importante. A Ademacon que ensina isso. Mas aquelas pessoas que o Senhor julgar que não tiveram uma oportunidade justa aqui, continua lá tendo essas oportunidades, porque lá se vive, se tem que viver pela fé também e receber ou não o evangelho. Por isso fazemos a obra vicária nos templos, para ajudar os nossos antepassados. Verso 12,
Eis que sem demora venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Esse galardão é uma recompensa, é um mérito. Então, no sentido do Evangelho, o galardão que o Salvador concede aos justos é a vida eterna. Na versão em inglês, a palavra usada é recompensa, em vez de galardão. O que parece mais adequado neste verso, né? Ficando claro que a recompensa é boa para os justos, assim como o castigo será uma recompensa para os maus. Irmãos, no plano eterno de Deus, é um plano de mérito pessoal. A salvação é individual. É claro que nós ajudamos outros, outros nos ajudam. Mas de nossa existência primeira, desde a nossa existência primeira, né, quando vivíamos junto com o nosso Pai Celestial, esse plano é praticado, abençoando aqueles que foram mais obedientes e fiéis aos mandamentos de Deus. Há uma falando sobre a doutrina da pré-ordenação, que a gente já até comentou ela em aulas anteriores, na pré-ordenação a sacerdócio, ele ensinou, por causa de sua grande fé e suas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal, portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados a uma santa vocação. Essa grande fé e as obras é lá antes dessa vida. Então o Senhor lá já escolheu aqueles que receberiam, né, o chamado e a sua vocação para exercer o sacerdócio. Alma também ensinou que todos os homens colherão uma recompensa de suas obras, de acordo com que tenha sido, de acordo com aquilo que tenham sido, né? Se forem justas, colherão a salvação de sua alma, segundo o poder e a redenção de Jesus Cristo. E se foram más, colherão condenação de sua alma, segundo o poder e cativeiro do diabo. E também Paulo afirma a mesma coisa, que ele recompensará cada um segundo as suas obras, né? Essas obras eu sempre gosto de lembrar, que o Salvador vai nos julgar pelo que nós nos tornamos. E vai compensar. A gente já até usou numa das aulas a doutrina da graça, que nós fazemos o máximo que nós podemos fazer. E só Deus pode julgar qual é o nosso máximo. E aí o Salvador completa o que falta. Ele coloca a santidade e a justiça dele em nós. E é só dessa maneira que nós podemos um dia sermos salvos e exaltados no reino de Deus. Versos 13 e 14, o Salvador repete, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Em algumas versões da Bíblia, lê-se, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, isto é, aqueles que aplicam a expiação do Salvador Jesus Cristo, né? Lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa aplicar a expiação em nossas vidas, isso é, arrepender-se dos pecados, participar de todas as ordenanças purificadoras e santificadoras do Evangelho, estando então limpo das manchas e do sangue dessa geração. Em Doutrina e Convênios, o Senhor diz, dou a vós, que sois os primeiros trabalhadores desse último reino, o mandamento de que vos reunais e vos organizeis, e vos prepareis e vos santifiqueis. Sim, purificai o coração e lavai as mãos e os pés perante mim, para que eu vos torne limpos, para que eu testifique a vosso Pai, vosso Deus e meu Deus, que estáis limpos do sangue dessa geração iníqua, para que quando eu desejar, cumpra esta promessa, esta grande e última promessa que vos fiz, que é a promessa de vida eterna. Então nós precisamos nos tornar, nos santificar. Essa é a mensagem que João queria deixar bem claro, né, nessa afirmação. Irmãos, é claro que aplicar a expiação em nossas vidas, precisamos guardar os mandamentos para aplicar, né? E principalmente o mandamento de arrepender-se, pois arrepender-se é também um mandamento. E talvez de maior valor para os homens, pois esse mandamento nos ajuda a cumprir todos os outros, né? Quando a gente quebra um mandamento, a gente se arrepende e está ajudando o Salvador a que a gente cumpra todos os outros. Então o Salvador mesmo diz, arrependei-vos, porque a menos que vos arrependais, não podeis de modo algum herdar o reino do céu. Ainda, né, Senhor, arrependei-vos e recebei-vos-ei. E também, pois, eis que aquele que se arrependeu dos seus pecados é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro.
E o Senhor declarou que se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Uma coisa importante que eu gosto de salientar, né, às vezes a palavra arrependimento parece que é só para pecadores graves, mas o presidente Nelson tem ensinado, arrependimento é mudança. É a gente ir mudando lentamente e constantemente, até um dia nós possamos nos tornar como o Salvador Jesus Cristo. Somente, irmãos, terão direito a partilhar da árvore da vida aquele que através da expiação, né, for purificado. E aí poderão entrar na cidade santa. Verso 15. Porém, estarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Nesse verso, o Senhor declara aqueles que farão de fora do reino celestial. Provavelmente esses, se não se arrependerem e não mudarem, vão para o reino teleste. Até coloquei uma estrela aí em cima. Né? Aqueles que praticam esses pecados e não se arrependerem verdadeiramente, enquanto esta bênção lhe está disponível. Lembra que mesmo esses pecadores, e esse cães ali que fala, parece que está se referindo aos gentios. Gentios serão aqueles que não vão aceitar o evangelho, porque se um gentio, se for um gentio legítimo e aceitar o evangelho, é adotado a casa de Israel. Mas os judeus tinham essa maneira de expressar, né, chamando os gentios de cães. E, inclusive a gente encontra isso no Novo Testamento, né, falando um pouquinho sobre isso. Então mesmo estes, um dia terão que se arrepender e mudar a sua vida. Por isso eles vão pelo menos 1000 anos. Né? Alguns já estão lá há mais tempo, mas os últimos terão 1000 anos, né? Que é o período do milênio, quando eles forem, né? Quando o milênio for estabelecido, somente os justos poderão permanecer. Todos os que praticam essas coisas não permanecerão, irão para o mundo espiritual. E terão 1000 anos para mudar sua índole, sua atitude, para poder um dia herdar o reino teleste. Senão eles não poderão nem herdar o teleste. Versos 16 e 17. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, e sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem o ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Né? O Salvador é a raiz de Davi porque ele era antes de Davi, e ele também é descendente de Davi. Né? E a estrela de manhã é o próprio, a gente já viu isso lá, se não me engano, no capítulo 2 ou 3, que essa é uma expressão também referindo-se ao Salvador Jesus Cristo, que de graça, é só nós querermos e irmos ao Salvador Jesus Cristo. Ele estará sempre de braços abertos para nos receber. Verso 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. João aqui presta testemunho do livro. Qual livro? Do Apocalipse. Coloca uma maldição a acrescentar ou retirar partes dessa profecia, ou seja, do livro do Apocalipse. João deixa claro que ele está falando especificamente do livro do Apocalipse, e não da Bíblia, como alguns acham. Lembrando que a Bíblia só foi formatada muito tempo depois, né? As pessoas foram pegando os livros e formatando. Ela não existia na época de João como a conhecemos hoje. Então João está falando do livro do Apocalipse, né? Pois na época em que ele registrou essa profecia, o Novo Testamento como conhecemos hoje ainda nem existia, né? Pois foi compilado muitos anos mais tarde, talvez 200 a 300 anos depois do Salvador Jesus Cristo. Né? Que fique bem claro isto. Verso 19, se alguém tirar das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Verso 20, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Nós lemos no guia de estudo, né, que a graça é o poder capacitador de Deus, que possibilita aos homens e às mulheres alcançarem bênçãos nessa vida e obterem a vida eterna e a exaltação após terem exercido fé, se arrependendo e feito tudo ao seu alcance para guardar os mandamentos. Lembra, somos salvos depois de tudo que pudermos fazer.
Tal auxílio ou força divina vem da misericórdia e do amor de Deus. Todo ser mortal necessita da graça divina, por causa da queda de Adão e também por causa das fraquezas que são humanas. Isso está lá no Guia de Estudo das Escrituras. Dependemos da graça do Salvador Jesus Cristo. Sem o Salvador Jesus Cristo, não somos nada. Eu não consegui... tem um vídeo que a igreja lançou a respeito do nascimento de Cristo, né, onde tem um fósforo, e aí fala o seguinte, que se não viesse, se Salvador não viesse, né, a gente iria morrer e o fósforo vai apagando e nós estaríamos à mercê de Satanás. E de repente, no finalzinho, o fósforo se acende e se torna a estrela, né, de Davi, a estrela de Belém, desculpe, onde mostra daí o Salvador Jesus Cristo, mostrando que por causa da vinda do Salvador, que comemoramos na época do Natal, nós temos a oportunidade de um dia voltar à presença do Pai Celestial. Se alguém lembrar e encontrar esse vídeo, é bem interessante. Então, João, né, encerra o livro orando para que a gente tenha as bênçãos da expiação em nossas vidas. Moroni também se despediu fazendo o mesmo convite. E a gente já falou sobre ele, né? Vinde a Cristo. E aqueles que não negarem o poder dele, um dia poderão ter a remissão dos seus pecados, a fim de que vos tornemos santos sem mácula, né? Está lá nos últimos versos do livro de Mórmon, o mesmo convite e a mesma promessa de que quando formos a Cristo, a gente pode receber o perdão dos nossos pecados através da expiação. Ele pagou o preço. O preço exigido de nós é que mudemos a nossa condição mundana para uma condição celestial, que a gente possa pensar celestial e mudando as nossas vidas aos poucos. E depois, no final da aula, eu quero mostrar como é que a gente pode fazer isso, uma maneira bem simples, né? A respeito de um ensinamento do Elder Hanland falando sobre a doutrina de Cristo. Então, alguns símbolos desse capítulo 22, a água viva, né? O Evangelho de Jesus Cristo, as palavras de vida eterna, né? O Espírito Santo e o próprio Salvador Jesus Cristo. A árvore da vida é símbolo do amor de Deus e símbolo da vida eterna. Cães podem ser gentios e as nações gentias. Os judeus assim os tratavam, né? Lembra que aquela mulher um dia disse que até os cães, os cachorrinhos, comiam das migalhas que caíram, né? Lembra como o Salvador? E aí ele disse que não tinha achado tamanha fé do que aquela pessoa, né? Que se referindo como gentil, que não era judia, né? A estrela da manhã é um dos títulos do Salvador Jesus Cristo. Deixa eu colocar aqui uma outra. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu trocar aqui para a gente tentar. Vamos ver se eu consigo. Doutrina de Cristo, está aqui. Eu não sei se a formatação da minha, eu não consegui fazer ainda, né? A formatação da minha imagem junto com o PowerPoint, né? Então vamos tentar ver se vai dar certo. Lá em 2º Nef, a gente lê o seguinte: E agora, meus amados irmãos, eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora eis que esta é a doutrina de Cristo, e a única verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um Deus sem fim. Então, eu sei que ficou um pouco fora aqui, os irmãos me desculpem, né? Mas vamos seguir dessa maneira, da mesma maneira, para que a gente não perca essa oportunidade. E lá em Lamã 5,12, os irmãos conhecem a Escritura. Diz assim: E agora, meus filhos, lembrai-vos, que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo. Deixa eu fazer diferente aqui, aí eu acho que vai ficar melhor para que os irmãos... Isto. Vamos ver se vai dar certo agora. Ops, deixa eu mudar aqui.
Isso. Deixa eu voltar no slide anterior. Então lá Elamã diz assim: agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar, quando, eu signifiquei quando, né? Lançar a sua fúria, os seus ventos, sim, os seus dardos no torvelinho, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isto não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados. Eu vou mudar aqui a minha câmera para cima, vamos ver se eu consigo. Ele não está dando certo aqui. Irmãos, me desculpe, mas vamos ver aqui. Vamos ver se ele volta. Vamos ver. Isto, voltou. Eu vou tentar, vamos ver se eu consigo jogar a minha câmera mais para cima aqui, aí acho que agora vai dar certo. Ok? Então aqui está Elamã 5:12, que eu acabei de ler para os irmãos. Continuando aqui. O que a Escritura está dizendo que a rocha é o Salvador Jesus Cristo. Ok? Continuando. Elder Helmand agora. Melhor maneira de se tornar um conservo pelo resto da vida é envolver-se com a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, fé no Senhor Salvador e em sua expiação, arrependimento, batismo e o recebimento do dom do Espírito Santo não pretende ser o evento único. Somos convidados a seguir o caminho do convênio, permanecer no caminho do convênio e participar dos elementos especificados da doutrina. Então ele está dizendo que a doutrina de Cristo, que é fé, arrependimento, batismo, não é um evento único. Tá? Não é um evento único. Então, vamos colocar isso aqui desta maneira. A rocha é Jesus Cristo, aí ele dá os 4 elementos, né, da doutrina de Cristo. Tá? Esses são os 4 elementos da doutrina de Cristo que nós conhecemos. Fé no Salvador, fé em Jesus Cristo na sua expiação, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Isso todos nós sabemos. Agora é interessante a maneira com que ele continua. Ele diz assim: perseverar até o fim não é um passo separado da doutrina de Cristo, como se concluíssemos os primeiros 4 passos e depois nós nos esperássemos pela morte. Não, perseverar até o fim é repetir ativa e intencionalmente os passos da doutrina de Cristo. Assim, a doutrina de Cristo torna-se central na nossa vida. Então, vamos acrescentar agora um outro elemento aqui, nessa doutrina de Cristo. Perseverar até o fim. Faz parte da doutrina de Cristo. Tá? Então, fé em Jesus Cristo, na sua expiação, arrependimento, batismo. Todos nós que somos membros da igreja já passamos por isso. E aqueles que não são terão que passar. E agora vem a parte talvez mais importante, que é perseverar até o fim. E aí continua. Perseveramos até o fim ao confiarmos plenamente, repetidamente e iterativamente na doutrina e méritos de Cristo. Perseveramos até o fim ao confiarmos plenamente, repetida e iterativamente na doutrina de Cristo e nos méritos de Cristo. Esse repetidamente significa que percorremos os elementos da doutrina de Cristo ao longo de nossas vidas. E iterativamente significa que mudamos e melhoramos a cada ciclo. Então vamos acrescentar aqui, né, esse ciclo. Tá vendo? Nós temos que fazer isso durante toda a nossa vida. E essa é a doutrina de Cristo. Que eu tentei mostrar aqui, eu fiz esses desenhos, né, baseado no discurso do Elder e baseado nessas escrituras. Então isso aqui tem que ser um elemento que tem que estar constantemente na nossa vida. Claro, nós já somos batizados,
Então, não vamos nos batizar de novo, mas temos o sacramento que renova os convênios que a gente fez. Note que quando tomamos o sacramento, nós precisamos ter fé em Cristo e na expiação, porque o sacramento representa a expiação de Jesus Cristo. A carne e o sangue. Precisamos continuar nos arrependendo, né? Procurar ser melhor. É isso que o sacramento nos incentiva a fazer. E nos é prometido que quando tomamos o sacramento dignamente, o que acontece? Teremos o Espírito Santo conosco. Tá? Continuando. Eu acrescentei aqui, ele não fala lá, mas eu acrescentei os convênios do templo, que precisamos também guardá-los. Está vendo como a coisa vai ampliando o nosso conhecimento sobre a doutrina de Cristo? Quais convênios nós fazemos com o Senhor? Quando batizamos, nós fazemos convênio tomar sobre nós o nome de Cristo, sempre lembrar dele e guardar os mandamentos. Os homens, quando recebem o sacerdócio, fazem o convênio de magnificar o chamado e viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. As irmãs não fazem esse convênio, mas tem um convênio ligado a isso, que as irmãs aceitam ou recebem aqueles que têm o sacerdócio. E no templo nós fazemos 5 convênios principais: obediência, sacrifício, lei do evangelho, que aqui inclui muitas coisas, caridade e outras coisas, castidade e consagração. Esses são os convênios que normalmente nós fazemos, né? Terminamos de fazer isso quando vamos ao templo. Uma coisa importante sobre o sacramento: o propósito de tomarmos o sacramento, evidentemente, é renovar os convênios que fizemos com o Senhor. O sacramento é uma das ordenanças mais sagradas da Igreja. Quando tomamos o sacramento dignamente, temos a oportunidade de crescer espiritualmente. E um outro apóstolo disse o seguinte, que quando tomamos o sacramento, renovamos todos os convênios que fizemos com o Senhor. Já pensou nisso? Ao tomar o sacramento, estamos renovando os convênios do batismo, os convênios do sacerdócio e os convênios do templo. Significando que, se tomamos o sacramento dignamente, vamos receber as bênçãos prometidas tanto do batismo, que são perdão dos pecados, as bênçãos do templo, que nos prometem que... eu já vou mostrar quais são as promessas, né? Das bênçãos que recebemos quando vamos ao templo, e também do sacerdócio, que nós vamos ter o nosso corpo renovado. Enfim, os irmãos devem conhecer, se não podem buscar as promessas dos convênios. Então, quando tomamos o sacramento, estamos renovando todos os convênios que fizemos com o Senhor, não só os do batismo. Isso tem que ficar bem importante, ok? Ainda falando, acho que deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu tinha uma coisa para falar aqui que agora eu não estou lembrando. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. Tá? Então, tá vendo como esse ciclo vai acompanhar a gente pela vida inteira. Sobre o sacramento. Lembra que lá em João 6, o Salvador fez um discurso que foi um divisor de águas. Ele falou o seguinte: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem vida eterna. Esse foi o resumo do discurso. E as pessoas ficaram escandalizadas. Como? Como é que nós vamos comer a carne do homem e beber o sangue? Eles não entenderam que o Salvador está falando do sacramento. E aí, no final, várias pessoas abandonaram o Salvador, e ele pergunta para os discípulos: vós também vão querer me abandonar? Eles dizem: não, aonde nós vamos achar, né, a água viva, né? A fonte da água viva. Então lembra, irmãos, se não tomarmos o sacramento dignamente, não teremos vida eterna. Por quê? Porque não teremos o perdão dos nossos pecados. Por isso estamos renovando os convênios, não teremos as promessas do templo. Olha a importância que é o sacramento. A ordenança tão sagrada que quem estabeleceu ela foi o próprio Salvador Jesus Cristo, lá na quinta-feira, antes da sua crucificação. Ele mesmo estabeleceu essa ordenança. Então essa é uma ordenança que tem um significado muito grande, que às vezes a gente perde o significado dela. Aí o Elder Hanlon continua: embora percorramos repetidamente, não giramos em círculos como num carrossel sem movimento ascendente. Se fosse esse o caso, a experiência seria vertiginosa e improdutiva. Em vez disso, à medida que percorremos os elementos da doutrina de Cristo,
chegamos a um plano mais elevado cada vez. Lembra, cada ciclo que nós fazemos na doutrina de Cristo, nós temos que melhorar um pouquinho. Essa subida proporciona novos panoramas e perspectiva e nos aproxima do Salvador. Quanto mais alto vamos subindo, mais longe temos a visão. E, eventualmente, ele fala, voltaremos à presença de nosso Pai Celestial como herdeiros de tudo que ele possui. Tá vendo? Então, esse ciclo tem que ser repetido e cada vez a gente tem que dar uma subidinha. Cada vez subimos um pouquinho mais. E é mais ou menos imaginar que seja isso semanalmente, né? Porque a gente toma o sacramento semanalmente. Então, nós vamos lá, na mesa do sacramento, o apóstolo Paulo ainda fala, né? Avalie-se o homem, né? Antes de tomar o sacramento, que a gente possa fazer uma avaliação, ver o que a gente precisa mudar na nossa vida, que a gente precisa melhorar. E aos poucos a gente vai subindo gradativamente, semana a semana. A conversão, irmãos. A conversão inclui a decisão consciente de renunciar à forma de ser anterior e de mudar, a fim de tornar-se um discípulo de Cristo. Olha o tornar-se de novo. O arrependimento, o batismo para a remissão dos pecados, o recebimento do Espírito Santo pela imposição das mãos e a contínua fé no Senhor Jesus Cristo tornam completa a conversão. O homem natural transforma-se em uma nova criatura, santificada e pura, nascida de novo em Jesus Cristo. Está lá no Guia de Estudos das Escrituras isso. E, finalmente, o presidente Russell M. Nelson, ele disse, a doutrina pura de Cristo é poderosa. Ela muda a vida de todos os que a compreendem e que buscam implementá-la em sua vida. A doutrina de Cristo nos ajuda a encontrar o caminho do convênio e a permanecer nele. Permanecer nesse caminho estreito, porém bem definido, vai nos qualificar para que um dia recebamos tudo que o Pai possui. Desculpa, esse aqui não é para agora. Ok? Então, esta é a doutrina de Cristo. Por que eu coloquei isso no final da aula, irmãos? Porque nós precisamos fazer essa... deixa eu só voltar aqui. Acho que é importante a gente reforçar esta imagem. Né? Esta imagem a respeito da doutrina de Cristo, que precisamos fazer isso semanalmente. Né? Exercer a fé, nos arrependermos, partilharmos o sacramento para renovar todos os convênios, temos a ajuda daí do Espírito Santo que nos ajuda a perseverar até o fim e semanalmente a gente faz isso, até o fim. E aí nós temos a garantia, se fizermos isso verdadeiramente, de um dia voltar à presença do Senhor na vida eterna. Então é isso que eu gostaria de passar aos irmãos nesse final de curso do Apocalipse. Espero que tenham aprendido alguma coisa, eu aprendi também dando curso. Eu sei que não sou perfeito, muito longe disso, mesmo também ainda estou aprendendo a usar essa maneira de ensinar com a tecnologia, mas espero que tenha atingido as expectativas e não sei para o ano que vem o que nós vamos fazer, se vamos ainda ter algum curso, vai estar lá na Central das Escrituras, mas fica gravado, se alguém quiser voltar e não assistiu, possa assistir às aulas. Não esqueçam de se inscrever e até uma próxima e obrigado por estarem conosco.